A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Você conhece a história de Davi? Hoje eu quero trazer 3 curiosidades sobre a vida de Davi, que certamente vai abençoar a sua vida. Meu nome é Nilson, seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Já se inscreva, dá um like, curte, compartilhe esse vídeo com alguém, que certamente vai ser bênção de Deus para a vida dessas pessoas. Muito bem. A história de Davi é bastante conhecida. Muitos conhecem a história de Davi. Ele é um grande guerreiro, foi um grande guerreiro na Bíblia, e a sua história é contada, é ensinada nas escolas bíblicas dominicais, é pregada em cima de nossos púlpitos, mas tem 3 curiosidades que talvez você não conheça a fundo, se realmente é o que os pregadores dizem ou se os pregadores falam por falar. A primeira curiosidade que eu quero falar é: Davi. Como Davi matou Golias? Eu já ouvi nos púlpitos pregadores falarem que Davi matou Golias com a funda, com a pedrada. Mas será que realmente foi isso que aconteceu? Outra curiosidade sobre Davi: com quantos anos Davi matou Golias? Quantos anos ele tinha quando ele matou Golias? E a terceira curiosidade é: por que ele pegou 5 pedrinhas quando foi enfrentar o gigante Golias? Será que ele teve medo? Será que ele achou que poderia errar? Será que ele perdeu a confiança em Deus quando viu o tamanho do gigante Golias mais de perto? Vamos ver. A primeira questão: como Davi matou Golias? Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 49 ao 51. Vamos fazer essa leitura para entendermos como realmente Davi matou Golias. 17:49 diz assim: E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Se nós pararmos a leitura aqui, se nós não continuarmos essa leitura, realmente, Davi matou Golias com uma pedrada. Mas vamos ler mais alguns versículos para que a gente entenda o contexto dessa palavra. 51. Pelo que ocorreu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Veja bem, com a pedra, Davi apenas desmaiou o gigante Golias. Ele matou o gigante Golias com a própria espada do gigante. Percebeu o contexto dessa palavra? Como é importante a gente fazer uma leitura e uma análise de todo o texto? Agora vamos ver, e por que Davi pegou 5 pedrinhas no ribeiro? Será que ele não tinha a confiança que ele tanto falava em Deus? Será que ele não acreditava realmente que poderia vencer aquele gigante somente com uma pedrinha? Por que ele pegou 5 pedras? Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 22, nós vamos entender esta passagem. 2 Samuel, capítulo 21, do capítulo 15 ao 22, nos diz assim: Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com eles os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbosete, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova,
ele intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra o filisteu. Então Sibecai e o Satita feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra o filisteu em Gobe. Elanã, filho de Jaareorim, o belemita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Olha o que diz o versículo 22. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Davi pegou 5 pedrinhas, porque tinha mais 4 gigantes que poderia ter a possibilidade de Davi enfrentar. Não foi por medo, não foi por falta de confiança em Deus, mas foi para que ele se prevenisse. Caso aqueles gigantes chegassem, ele também enfrentasse. Alguns historiadores dizem que esses 4 gigantes eram irmãos de Golias. E agora, com quantos anos Davi matou o gigante Golias? Quantos anos Davi tinha quando ele teve a coragem de enfrentar o gigante Golias? Será que ele era um homem feito? Será que já tinha muitas experiências de batalha? Vamos entender através da palavra de Deus. É importante dizermos que nunca devemos mencionar a idade certa de um evento ou de uma pessoa quando a Bíblia não fala. Porque a gente pode errar, pode acertar, mas se a Bíblia não diz exatamente a idade, nós podemos dizer que Davi tinha aproximadamente tal idade quando enfrentou Golias. Nunca diga a medida exata ou a idade exata de algum acontecimento da Bíblia se você não sabe. Amém? Vamos lá. Com quantos anos Davi tinha quando tudo isso aconteceu? Vamos lá para 1 Samuel, voltar lá para 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17 e o versículo 12. Que nos diz assim: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era esse homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Ou seja, Davi tinha mais 7 irmãos. Vamos lá para o versículo 13. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos. Aí aqui fala o nome deles. Ou seja, os 3 mais velhos foram para a guerra. Os mais jovens, eles não tinham idade ainda para ir à guerra. E qual seria a idade que eles poderiam servir o exército? Aqui no território brasileiro, a idade é a partir dos 18 anos, mas naquele tempo não era assim. Vejamos o que diz Números. Números capítulo 1 e o versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Ou seja, a partir dos 20 anos de idade,
o homem poderia servir ao exército. Faça as contas comigo então. Se os 3 mais velhos estavam servindo o exército já, e tinha mais irmãos mais velhos que Davi, Davi tinha no máximo 15 anos de idade quando enfrentou e derrotou o gigante Golias. Davi, ou seja, era um adolescente, era um menino quando enfrentou aquele gigante, na confiança em Deus. E ele matou esse gigante com a própria arma desse gigante. Com a própria arma do Golias, ele o matou. E muitas vezes, nos dias atuais, nós perdemos esta coragem de Davi. Homens feitos, homens com capacidade de lutar e vencer, perderam essa coragem de lutar. Obviamente que a nossa batalha nos dias atuais é espiritual. Obviamente que não são batalhas carnais, mas mesmo assim, homens têm perdido a sua coragem. Homens têm perdido a sua confiança em Deus. Davi era apenas um menino quando teve a coragem de se levantar e enfrentar aquele gigante. E o matou com a sua própria arma. Nós devemos se levantar com coragem para pregar a palavra de Deus e levar o evangelho a toda criatura. Eu estou aqui nesta rede social onde ela é usada por muitas pessoas com muito mais influência do que eu, para disseminarem coisas ruins, para disseminarem coisas que não agregam em nada. Mas eu estou aqui usando a mesma arma para transmitir a palavra de Deus para você que está aí ouvindo, para te encorajar a dizer para você, se levante como Davi se levantou para enfrentar aquele gigante. Se levante e vença essa batalha, vença essa guerra, vença esse gigante que se levantou contra você. Tenha coragem, tenha ânimo, tenha fé e confia nesse Deus. E continue conosco, crescendo na graça e no conhecimento. Deus te abençoe.